Padre Adalto já está aqui conosco na manhã dessa segunda-feira. Padre, seja muito bem-vindo. Uma ótima semana. Opa, obrigado aos amigos da Raízes. É uma alegria estarmos de novo, mais uma segunda, 24 de maio já, terminando o mês de maio. Uma segunda feliz, colorida, né? Toda tricolor. Parabéns para os São Paulinos. Desde 2007, né? O último título aí. Tá vendo? Agora... 2012. 12? Não, 7 o Paulista, né? 7 o Paulista. Paulista, exato. Mas tá bom. Tá bom, tá valendo. Tá valendo. Valeu um Paulistinha para quebrar o jejum, mas continua sendo Paulistinha. Padre, e o que vamos debater hoje? Olha, aqui? eu quando estava preparando essa semana, vendo um pouco a partir das motivações, das notícias, nós ouvimos falar muito em pós-modernidade e marcado por um período de mudanças, de incertezas. E dentro dessa questão do mundo pós-moderno, a gente tem um tema que às vezes soa para nós com muita importância, que é o bem comum. Né? O que é fazer o bem comum? O que é promover o bem comum? E às vezes nós achamos que o bem comum é vontade própria de maioria de pessoas, ou de um grupo, ou coisa parecida, e a gente se esquece que muitas vezes o bem comum vai muito além disso. É promover situações dignas de vida, de sustentabilidade para o povo, né? E tem uma historinha que eu acho muito interessante, que eu queria começar falando por ela. Se assim que nós tínhamos um rei, um governo muito perverso, que para castigar o povo ele não mandava matar, ele prendia e botava numa sala onde tinha lá um paredão muito grande e uma porta com uma série de caveiras na porta. E diante daquilo, o rei chegava para esse povo e dizia: olha, vocês vão ficar todos aqui enfileirados e aqui estão os atiradores. E vocês podem escolher duas coisas: ou vocês abrem a porta e podem entrar nessa porta e assumam o que tiver lá atrás, ou vocês vão morrer fuzilados. O povo, com medo de sofrer mais, preferia morrer fuzilado do que abrir a porta. Depois de um bom tempo passado, um dos soldados que sempre trabalhou com o rei perguntou para o rei: mas o que tem de tão perverso por trás desta porta que todo mundo prefere morrer fuzilado do que atravessar a porta? E quando abriu, o rei virou para o soldado e falou: abra você mesmo e veja. Quando o soldado abriu aquela porta, dava para um belo campo, raios de sol para todo lado, rios, fontes, que era a liberdade. E a pós-modernidade faz isso com a gente, né? Às vezes ela nos induz a preferir os paredões, os enfileiramentos das nossas atrocidades, da morte, do que galgar caminhos de liberdade. E o que nós vivemos hoje, né, nessa questão do que é o bem comum, quando a gente olha para essa CPI tentando discutir a partir de fundamentos desse, daquele, por um viés político muito mais sério, seria muito mais tranquilo do que se ela pegasse e pontuasse concretamente quais são os desvios, quais são os pontos, e vamos resolver. Mas nós queremos criar fatos políticos, né? É bem o enfileiramento desta tortura para matar do que levar o país a trilhar caminho de liberdade. E quando nós falamos da peste, da Covid, de todas essas coisas que estamos vivendo, passa por isso. Onde está promover o bem comum? O que seria promover o bem comum? Nós vivemos num país que tem uma dificuldade muito grande, né, onde o bem comum há muito tempo não é buscado. Né? Se procurou dar estabilidade econômica, depois vamos fazer praças para o povo se divertir, né, naquela velho ditame de que tendo pão e circo o povo é feliz. Então vamos dar a comer, vamos aumentar isso, aumentar aquilo, vamos fazer campo de futebol, vamos fazer quadra, vamos fazer brincadeiras para o povo viver feliz. E a saúde sempre foi um caos, sempre viveu essa realidade. Ah, mas o povo agora é feliz porque está recebendo vale alimentação, está recebendo isso, tem lugar para se divertir, tem não sei o quê. Financia-se redes e redes de televisão para poder dar ao povo a ilusão de que vive num país bom.
e vai deixando tudo isso de lado. Né? O que é o bem comum para a gente pensar realmente? Né? Não é uma satisfação passageira que está ali, uma realização momentânea, mas é algo que possa construir a identidade do povo. É construir uma nação que tenha a coragem de abrir a porta e passar para o outro lado, assumindo de verdade os desafios de ser livre. Às vezes a gente se acostuma a viver com aquilo que nos oprime porque acha que o outro pode ser pior. Né? Ou então o velho sonhar, vamos voltar para uma opressão porque isso não deu certo, então, e aí a gente vai perdendo a identificação. Na filosofia clássica, você falar em bem comum era falar aquilo que dá ao povo a estabilidade para a sua sobrevivência de uma maneira plena e lógica. Então, na Grécia Antiga se tinha isso, em outros países se tinha, quer dizer, você viver bem. E viver bem assumindo todos os momentos, todas as possibilidades da sua vida. Então eu gostaria que a gente refletisse um pouco nessa manhã de segunda-feira, começando esta semana, como é que nós estamos praticando aquilo que promova o bem comum, né? Que abra mão dos nossos interesses, das nossas vontades, dos nossos desejos, para a gente ser capaz de construir uma sociedade diferente, onde os valores sejam resgatados, onde a gente busque e acredite naquilo que é fundamental. Né? Ao invés de pensar, bom, vamos ficar sofrendo porque a gente pode sofrer mais, eu acho que uma constatação é essa, nós estamos sofrendo, estamos, mas nós temos que ir para frente, quem sabe, abrindo a porta a gente possa encontrar um espaço de não sofrimento, e não pelo medo de sofrer mais, continuar sofrendo o que se sofre hoje. Perfeitamente, né, Marquinhos? Não tem nenhum ponto para acrescentar, padre. Hoje o senhor... Não, é um tema comum do dia a dia, mas eu acho que a ideia é essa, né? Refletir sobre alguns pontos e a gente traz isso, então, como uma contribuição até para começar bem a semana. Exatamente, isso eu ia comentar. Segunda-feira, a gente às vezes acorda meio sem rumo, sem o norte. Sem direção. Então, principalmente é importante as pessoas refletirem, parar um pouquinho, poder respirar, pensar e ver qual o melhor caminho a seguir, porque realmente anda tudo meio nebuloso, podemos dizer. A gente às vezes sem rumo, sem direção, Exato. mas é ter a coragem de poder caminhar melhor. Exatamente, muito bom. Padre, uma ótima semana. Tá, obrigado para vocês Obrigado. também. E vamos tocar em frente. Vamos superando as dificuldades e acreditando, né, nesse tempo que é possível promover algo melhor. Com certeza.